galera, tudo bem? Estamos de volta. Eu, seu professor Fábio Araújo, professor de Física do QG do Enem. É isso aí. Estamos de volta para mais uma aula de eletrostática. Aula 3 de eletrostática. Vamos começar hoje campo elétrico. Te aconselho, se você não assistiu a aula 1 foi sobre processo, o que era carga elétrica, processo de eletrização, atrito, contato, indução. Falei da lei de Dufay, cargas de mesmo sinal se repelem, sinais contrários se atraem. A aula 2 foi tudo sobre força elétrica. Fizemos várias questões também. Te aconselho, antes de começar essa aula de campo elétrico, assistir a aula 1, a aula 2, depois você vem para cá e você vai entender tudo direitinho. Tá legal? Mas você que já está acompanhando, você que está na sequência, vem comigo. Vamos começar? Campo elétrico, é isso aí, cara. Campo elétrico hoje, assunto extremamente importante porque ele é muito usado dentro da eletrodinâmica, para você poder entender o conceito de corrente elétrica. A aula de hoje ela é extremamente importante para isso, tá bom? Então vamos lá. Olha só, antes de que você entenda campo elétrico, vem comigo rapidinho. Eu quero que você entenda o conceito da força em si, porque assim, existem basicamente dois tipos de força. Ou eu tenho forças de campo, ou eu tenho forças de contato. O que é força de campo? Para você poder entender legal o campo, tá bom? O que é força de campo? É aquela que atua à distância. Você não precisa tocar, você entendeu? Não há necessidade do toque. Pode haver, mas não há necessidade do toque. As forças de contato, você precisa tocar no objeto. Exemplo de força de contato, você tem o atrito, você tem a reação normal, você tem a força elástica, você tem tração, você entendeu? São forças de contato. E forças de campo, vem comigo. Força de campo, você tem a força gravitacional, que é o que mantém a Lua girando ao redor da Terra, a Terra girando ao redor do Sol. É o que nos mantém aqui na Terra, é a força gravitacional. Você tem a força magnética. A força magnética é o que atua nos ímãs, por exemplo. Aí essas limalhas de ferro que você está vendo, tá? Estão grudadas no ímã. Tá? Na aula de eletromagnetismo, você vai entender muito bem como é que isso acontece. As características desse campo magnético, que são sempre linhas fechadas, né? Saem do norte e entram no sul. Essas coisas mais detalhadas você vai ver dentro de magnetismo. Tá bom? Mas força magnética é uma força de campo. Então, força gravitacional, força magnética. Força gravitacional em gravitação você estuda. Força magnética você estuda dentro de magnetismo. E dentro da eletrostática, a força elétrica que nós estudamos na aula 2, na aula anterior. Te falei da força atrativa, da força repulsiva. Lembra? Como é que se calcula a força elétrica aí? Hein? Espera aí. DJ que saiu o negócio. Lembra? Como é que se calcula a força elétrica? Você lembra? Força elétrica igual a KQQ sobre D quadrado. Isso, KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. E a força gravitacional? Vamos lembrar? Força gravitacional, Gzão, constante gravitacional, massa do planeta, massa do corpo, sobre D quadrado. Prof, percebi, essas equações são parecidérrimas, né? Sim, são sim. São bem parecidas mesmo, tá? Então nós temos, constante, constante. Carga, carga, massa, massa. Distância, quadrado, distância, quadrado. Equação bem parecida, mas são coisas bem diferentes. E a força magnética, o que interessa para a gente é a força magnética da carga penetrando no campo. Força magnética é dada pela expressão, lembra? B, Q, V, seno do θ, seno do ângulo formado entre o campo magnético e a velocidade. Tá bom? Tá bom, mas essas equações aqui, por enquanto, não vão me importar. É só para você saber e lembrar que elas existem, mas por enquanto não vão me interessar. O que eu vou querer é o campo em si. Vamos analisar o campo. Antes de eu analisar o campo, olha para mim. Eu quero que você tenha uma ideia. O que é o campo? O campo é a região do espaço. Campo é uma região do espaço que envolve, nesse caso, uma carga elétrica. Só que você não consegue ver um campo elétrico. Você consegue estudar o campo sem ver o campo.
Ai, prof, como assim? Eu vou usar com você alguns artifícios matemáticos, alguns artifícios geométricos, para que você possa estudar o campo sem precisar ver o campo. É difícil isso? Não, o assunto não é difícil, mas eu vou precisar que você abstraia as coisas, eu vou precisar que você pense em algumas coisas, entendeu? Eu vou querer mexer com a sua imaginação, é isso que eu vou querer hoje. Bacana. Bora começar com a seguinte ideia. Imagina que você tenha no seu quarto um vidro de perfume, tá? Um vidro de vidro com perfume, obviamente, e esse vidro está cheio de um perfume, com um cheiro bem forte, um cheiro bem característico. Por um motivo qualquer, aconteceu um acidente e você deixou cair o vidro de perfume no chão. Quando você deixa cair o vidro de perfume no chão, o que é que acontece? Cria-se uma região de influência do perfume. Vamos chamar de campo perfumífero? Não sei nem se existe essa palavra, inventamos agora aí. Um campo perfumífero, um campo de atuação do perfume. Na medida que você está próximo de onde o perfume caiu, quebrou e derramou o líquido, o cheiro é muito forte. Mas quando você sai do quarto, você se afasta, você vai se afastando, vai para a cozinha, o cheiro diminui um pouco, vai para a rua, o cheiro diminuiu, vai para o outro quarteirão, você já nem sente mais o cheiro. Então você percebe que o campo perfumífero, ele tem uma região de atuação. E é exatamente isso. Um campo, ele é uma região de atuação, uma região de influência. Um campo elétrico também. Vem para o teu slide. Vamos imaginar uma carga elétrica, uma carga geradora, carga positiva. Ela vai criar ao redor dela uma região de influência. Eu sei disso porque quando eu coloco uma carga de prova, ou seja, uma outra carga menor próximo a ela, eu noto que há, por exemplo, uma repulsão. E em qualquer outro lugar que eu colocar a carga, eu vou sofrer influência. Essa carga geradora, ela criou então uma região de influência. Se eu colocar uma carga, por exemplo, uma outra carga aqui negativa, ela vai ser atraída. E eu percebo o seguinte, se eu colocar uma outra carga aqui mais próxima, positiva, ela vai ser repelida, só que com uma força maior. Ah, prof, eu já entendi então, tu estás querendo dizer que a carga geradora cria ao redor dela uma região de influência, todas as cargas colocadas nessa região de influência vão ser ou atraídas ou repelidas, e quanto mais próximo eu estiver da carga geradora, quem gerou tudo, a atração ou a repulsão vai ser maior ou menor? Sim. Então, prof, se eu colocar uma outra carga positiva bem aqui, ela vai ser atraída ou repelida? Não, não vai ser nem atraída nem repelida. Ela está fora do campo de influência. Essa carga bem aqui, ó, já não sofre influência da carga geradora. Não vai ser nem atraída, nem repelida. Vai ficar lá, sozinha, parada, sem ter força. Peraí. Sem ter força? É. Ah, então quer dizer que a força só existe quando tem campo? Sim, exatamente. Toda vez, vem para cá. Toda vez que você perceber uma força elétrica, seja atrativa ou repulsiva, não importa. Toda vez que você percebeu que tem força elétrica, obrigatoriamente tem campo elétrico. A força elétrica depende do campo elétrico, é isso aí. Ah, entendi, prof. Então, sempre que eu tenho força, eu tenho campo. Então, claro que toda vez que eu tenho campo elétrico, eu tenho força. Não. A força depende do campo. Mas o campo elétrico não depende da força. Ih, bugou, não entendi. Presta atenção. A força elétrica é uma força de interação. Eu preciso ter duas cargas interagindo, agindo juntamente. O campo elétrico não, o campo elétrico é característico da carga. É isso mesmo. Campo elétrico e carga elétrica são conceitos indissociáveis, ou seja, eu não posso separar. Não existe carga sem campo, não existe campo sem carga, não existe. Porém, a força elétrica, ela é de interação. Eu preciso de pelo menos duas cargas para eu ter força elétrica. Seja ela atrativa ou repulsiva. O campo não.
Uma carga já gera o campo. Beleza? Duas cargas, além de campo, eu tenho força, porque eu tenho interação. Deu para sacar? Não é difícil, né? É bem tranquilo, bem tranquilo. O campo é a região de influência da carga. Prof, então, se o campo é região de influência da carga, eu posso dizer, então, que quanto maior a carga, maior o campo elétrico que ela cria? Claro que sim, claro que sim. Cargas muito grandes, cargas elétricas muito grandes, geram grandes campos elétricos. Cargas elétricas muito pequenas geram pequenos campos elétricos. Então, campo elétrico e carga elétrica são diretamente proporcionais. É isso mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar com cálculo, daqui a pouco eu vou te mostrar a fórmula disso. Primeiro eu quero que você entenda. Você entendeu? Show! Depois vamos para a conta. Porque não adianta nada eu jogar fórmula para você. O Enem não é mais assim. Antigamente até já foi um tempo que era aplicação de fórmula, não. Agora, claro, tem muita conta no Enem, tá? Não estou dizendo o contrário. Mas você precisa conhecer também os fundamentos. Conhecer os fundamentos fica fácil. Bora só recapitular? Para fechar a ideia, vamos lá? Vamos lá. O que é campo? Campo é região do espaço que sofre a influência de algo. Campo gravitacional sofre a influência da massa. Tudo bem? Tá legal? Campo magnético sofre a influência de um ímã. Campo elétrico sofre a influência da carga. Isso. Então, eu tenho uma carga elétrica, ela cria ao redor dela uma região de influência. Onde, se eu colocar uma segunda carga, vamos chamá-la de carga de prova, porque eu vou provar se tem campo ou não. Quando eu coloco uma segunda carga de prova, essa carga de prova ela vai sofrer uma influência, quer seja de atração ou de repulsão. A força só existe se eu tiver pelo menos duas cargas. O campo existe se eu tiver pelo menos uma. Uma carga. Uma carga gera campo. O campo pode gerar força. Se tiver força, é porque tem campo. Mas sempre que eu tiver campo, nem sempre eu vou ter força. Fica ligado nisso. Vem para o teu slide. Campo elétrico é a região do espaço em volta de uma ou mais cargas elétricas que sofre sua influência. Bonito, bonito isso. Vamos imaginar, então, um ponto P. Tá legal? Um ponto P, uma carga aí dentro desse ponto P, que está dentro de um campo elétrico. Lembrando, campo elétrico é uma grandeza vetorial e vai ser, a partir de agora, representado pela letra E. Campo elétrico é representado pela letra E. A setinha em cima só quer dizer que ela é um vetor. Esta setinha só quer dizer que o campo ele é um vetor. Tá bacana, tá bonito, tá favorável. Então, essa carga dentro desse campo, ela vai sofrer, claro, a influência, então surgirá uma força elétrica. O campo elétrico, olha só a equação do campo. Campo elétrico é a força elétrica sobre a carga de prova. Campo elétrico, força elétrica sobre a carga de prova. Lembrando, o campo é uma grandeza vetorial, força é uma grandeza vetorial. Então, campo é força elétrica sobre carga de prova. Campo, força elétrica sobre carga de prova. Unidade de campo é a unidade de força, que conhecemos como Newton, dividido pela unidade de carga, que conhecemos como Coulomb. Daí fica Newton por Coulomb. Tá bom? Ou ainda pode ser volt por metro. São as duas unidades. A mais usada, Newton por Coulomb. Tá legal? Mas é a mesma coisa que volt por metro, tá bom? Mesma coisa. Meu filho, vem comigo. Aqui é um pouquinho complicado, mas vamos juntinho, eu vou te ajudar, tá legal? Campo elétrico é força elétrica sobre carga de prova. O problema é que o campo elétrico não depende nem da força elétrica, nem da carga de prova. O campo elétrico criado por uma carga geradora, ele não depende da força elétrica, na verdade a força elétrica que depende dele, e não depende da carga de prova, não depende. Mas por que então aparece aqui? Vou já te demonstrar, tu vai ver do que esse campo elétrico depende. Olha só, campo elétrico, força sobre carga de prova. Então aqui nesse caso, eu teria o seguinte, a carga de prova ela só serve para uma coisa. A carga de prova só serve para uma coisa, para dizer qual é o sentido da força.
Sentido da força. Pelo amor de Deus, meu filho, pelo amor de Deus, minha filha, você que está me assistindo, pelo amor de Deus, bate um print, sei lá o que você vai fazer, mas memoriza essa tabelinha aqui que vai te ajudar demais, 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 demais. Quando a carga de prova é positiva, maior que zero quer dizer positiva, para quem não lembra. Quando a carga de prova ela é positiva, força elétrica e campo elétrico têm o mesmo sentido. Mesmo sentido. Então, se o campo está para a direita, a força está para a direita. Campo para a esquerda, força para a esquerda. Campo para cima, força para cima. Campo para baixo, força para baixo. Tem o mesmo sentido. Quando a carga ela é negativa, menor que zero quer dizer negativa. Quando a carga é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Então, campo para a direita, força para a esquerda. Campo para cima, força para baixo. Campo para baixo, força para cima. Sentidos opostos. Sempre, sempre, sempre eles vão ter, sempre, 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 a mesma direção. A direção é a mesma, ou seja, campo na vertical, força na vertical. Campo na horizontal, força na horizontal. Campo na diagonal, força na diagonal. Direção é a mesma, o que vai mudar é o sentido. Quem vai determinar o sentido, prof? Quem é? Carga de prova. Se a carga é positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Carga negativa, força e campo têm sentidos opostos. Cuidado com isso, cuidado com isso. Quem determina sentido da força é a carga de... Vou escrever. Carga. Qual é a função dela? Qual é a função dela? Sentido da força. Força elétrica. A função da carga de prova é determinar o sentido da força elétrica. Carga positiva, força elétrica e campo elétrico, mesmo sentido. Carga negativa, força elétrica e campo elétrico, sentidos opostos. Meu amigo, isso é a parte mais difícil do campo elétrico. É você lembrar esses sinais. O resto é bobinho. O resto é bobagem. Aqui no Física do Zero a gente vai ver isso aí rapidola. Vamos lá? Olha aí. Então nós temos aqui carga de prova positiva. Então se a força é de repulsão, duvido você me dizer como é o campo. Carga positiva, se a força é repulsão, como é o campo? O campo é atrativo ou repulsivo? Repulsivo, exatamente. Porque carga positiva, força e campo coincidem. Se eu tenho uma carga de prova negativa, peraí. Carga de prova negativa, tá? Carga geradora positiva, tá? Então haverá uma atração. Para onde está o campo? O campo é de entrada, ou seja, o campo é atrativo, ou o campo é de saída, ou seja, repulsivo? Como é? Fala para mim. Prof, é fácil. Se a carga é negativa, então o campo ele é repulsivo. Porque quando a carga é negativa, campo e força têm sentidos opostos. Carga positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Lindo isso, lindo. Eu posso descobrir a força por um simples ajeitamento algébrico. Se eu sei que campo é a força elétrica sobre a carga, basta eu pegar a carga e passar para o outro lado e ela vai multiplicando. Então, força elétrica é carga vezes campo. Força elétrica, carga vezes campo. Tá. Prof, por que tu estás falando isso? Porque veja, dá uma olhadinha nessa questão aí. Vamos fazer juntinhos essa questão. Olha só, caiu no vestibular, olha como caiu. Devido ao campo elétrico gerado por uma carga Qzão, a carga Qzinho, que é a carga de prova, positiva, né? De 2 vezes 10 a menos 5 coulomb, fica sujeita a uma força de 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Determine o valor desse campo. Tá bom. Bora fazer todo um estudo aí bacaninha, bora? Então eu tenho aqui, olha, veja bem, eu tenho uma carga geradora, tá? Qzão. Beleza? E a questão me diz que ele vai colocar uma carga de prova Qzinho bem aqui, ó. Uma carga de prova Qzinho bem aqui. Essa carga de prova ele deu o valor, 2 vezes 10 a menos 5. Para começar, filhinho, sim, claro, separado por uma certa distância. Eu não sei qual é a distância, eu vou chamar essa distância de D. Tá bom? Não vai me influenciar agora mesmo. Só para saber que tem. Bacana, me diga uma coisa, meu filho.
essa força que vai existir vai ser uma força atrativa ou repulsiva? Veja, se a carga é Q, como não aparece o sinal, subtende-se que ela é positiva. Como a carga de prova também é positiva, então haverá uma força de repulsão, F. Para onde está o campo, hein? Para onde está o campo? O campo vai ser repulsivo ou atrativo? Fala para mim. Fala para mim. Ah, prof, já sei. Se a carga de prova é positiva, então o campo coincide com a força. Se a força está para a direita, então o campo também está para a direita. Olha que bacana. Não é fácil? Claro que sim. Eu quero descobrir quanto vale esse campo. Fácil. Campo elétrico. Tá? Vou colocar aqui vetor, só para você lembrar que é um vetor. É igual a força elétrica, só lembrando também é um vetor, dividido pela carga. Carga não é um vetor. Carga é uma grandeza escalar, por isso eu vou colocar em módulo. Tudo bem? Então tá, agora eu vou tirar a conotação de vetor. Vamos só trabalhar de maneira algébrica agora, tudo bem? Campo elétrico, eu quero saber, é igual a força. Quanto vale a força elétrica? A questão me deu. Vale 4 vezes 10 elevado a menos 2. Dividido pela carga de prova. Quanto vale a carga de prova? 2 vezes 10 elevado a menos 5. Olha que bobinho, olha que bobinho. Campo elétrico é igual a 4 dividido por 2. Até ontem dava 2. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 5. Se você quiser mentalmente, o que eu vou falar agora, tá? Você pode pegar esse 10 a menos 5 aqui, ó, passa para cima, só que cuidado, muda sinal do expoente. Então, se é 10 a menos 5, passa a ser 10 elevado à quinta. 10 à quinta vezes 10 elevado a menos 2 vai dar quanto? 10 elevado à terceira. Ou seja, o campo elétrico é igual a 2.000 unidades Newton por Coulomb. Pronto, 2.000 Newton por Coulomb. E esse campo, nesse caso, estaria aqui no meu desenho, na horizontal para a direita, porque como a carga de prova ela é positiva, força e campo coincidem, têm a mesma direção, sempre, e nesse caso, o mesmo sentido. Foi difícil, meu filho? Foi difícil, minha filha? Não, né? Bem tranquilo, bem fácil, bacana. Mas eu te disse que o campo elétrico, ele não depende da força elétrica e nem da carga de prova. Tenho certeza que você deve estar pensando, prof, o campo depende do que então, hein? Eu vou lhe dizer, e vou lhe dizer agora. Perceba. Vamos imaginar uma carga geradora, tudo bem? Qzão. Uma carga de prova negativa Qzinho. Tá legal? Lembrando que como a carga de prova é negativa e a carga geradora é positiva, haverá atração entre elas. Fala para mim uma coisa. A carga de prova negativa, força de atração. Para onde está o campo? Para onde o campo elétrico está apontando? Ele aponta para a direita, ou seja, repulsivo, ou aponta para a esquerda, ou seja, no sentido atrativo? Hein? Ah, exatamente. Como você já viu que a carga de prova é negativa, então o campo ele é oposto à força. O campo está para a direita, no sentido de repulsão. Bora tentar calcular esse campo elétrico em função da força? Vamos tentar? Vamos lá. Bom, por definição, campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova. Ah, tá, é verdade, prof. Pois é. Só que você lembra da aula 2, eu te disse que, vou colocar bem aqui separado, que força elétrica é dado pela expressão KQQ sobre D quadrado. KQQ sobre D quadrado. Então, nesse caso, vai ficar Qzão vezes Qzinho dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Eu vou pegar esta equação e vou substituir. Vai ficar assim, então, ó, força elétrica, acompanha. Qzão Qzinho dividido pela distância entre eles elevada ao quadrado. Isso tudo dividido por Qzinho. Tudo bem?
Olha, como um passe de mágica, meu amigo, minha amiga, eu corto o Qzinho com o Qzinho. O que foi que sobrou para a gente? O que foi que sobrou? O que foi que sobrou? Vamos lá, vamos lá. Campo elétrico é igual a K, Qzão, dividido pela distância elevada ao quadrado. Eu quero que você perceba, eu quero que você note que a equação do campo, ela é parecida com a equação da força, tá bom? Parecida com a equação da força, mas não é igual. A força eu tenho duas cargas, o campo não. O campo, meu filho, o campo, minha filha, ele só depende de duas coisas. O campo depende da carga geradora, então quanto maior a carga geradora, não a de prova, geradora, maior vai ser o campo elétrico. Isso quer dizer que quanto menor a carga geradora, menor também será o campo elétrico. E o campo elétrico depende do quadrado da distância. Então, quanto maior a distância, menor é o campo elétrico. Cuidado que é o quadrado, hein? Cuidado que é o quadrado. Se eu dobrar a distância, o campo diminui 4 vezes. Se eu triplicar a distância, o campo diminui 9 vezes. E assim vai. Se eu diminuo a distância, o campo aumenta. Lembrando que é o quadrado. Então, se eu reduzir a distância à metade, o campo aumenta 4 vezes. Se eu reduzir a distância 5 vezes, o campo aumenta 25 vezes ao quadrado. Tá bom? Muito cuidado com isso aqui. Então, o campo ele só depende da carga geradora e da distância em que você vai estar da carga de prova. Carga geradora é diretamente proporcional, distância é inversamente proporcional. Tá bonito? Tá favorável? Hein? Bacana, bacana. Vou dar uma olhadinha nessa questão que eu coloquei logo na sequência para ti. Aperta o pause, tenta resolver, depois vê o que está certo. Vamos lá? Em um ponto do espaço, em um ponto genérico do espaço, ele fez aí 3 afirmações. Vamos ver. Uma carga elétrica não sofre ação da força elétrica se o campo local for nulo. Uma carga elétrica não sofre ação da força se o campo nesse local for nulo. Certo ou errado? Certo, porque olha só, se o campo for nulo, não tem força. A força ela depende do campo. O campo não depende da força, mas a força depende do campo. Se eu não tenho campo elétrico, então eu não tenho força elétrica. Sim, então a 1 está certo. Eu vou colocar um Czinho aqui, ó. Deixa eu colocar um Czinho melhor. Tá? Czinho. Pronto, aqui está certo. 2. Pode existir campo elétrico sem que aí exista uma força? Claro que sim. Claro que sim. O campo elétrico depende da carga geradora, não da força. Força é interação. Eu tenho que ter mais cargas, eu tenho que ter no mínimo 2 para ter força. O campo não. O campo sozinho já existe, se tiver carga geradora. Beleza? Então a 2 está certinha. 3. Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação de força elétrica. Não, é falso. Eu posso ter carga elétrica sem força elétrica? Sim. Se ela estiver isolada no espaço, só ela, só a carga. Uma carga geradora. Ela tem campo, mas ela não tem força. Para ter força, eu tenho que colocar uma segunda carga. Com a segunda carga, aí passa a existir força. Você entendeu direitinho a ideia? Campo existe, força é que não. Tudo bem? O campo ele só precisa da carga. A força depende da interação. Então ficou certo, certo, falso, certo, certo, errado. Seria então resposta a letra D de docinho. É essa que você marcou. Beleza? Legal. Bora para o intervalo? Vamos para o intervalo? Beber uma aguinha, hein? Sede. Vamos beber uma água, bebe um suco aí, uma água. Nada de refrigerante, hein? Refrigerante faz mal, hein? Ai, ai, ai. Vai beber uma água. Vestibulando tem que estar com o corpo preparado para daqui a pouco a tua prova. Valeu, galera. Beijo. Te aguardo daqui a pouquinho.